Pronto, vamos começar a fazer a implementação do Memento aqui. Ó, vamos de exemplo do Goff, tá? Exemplo do Goff, Toy Example, né? Então a gente vai criar um Memento que tem o Originator e tem o Caretaker aqui. Então vamos começar com o Originator. Vamos lá. Se bem que eu vou ter que fazer o Memento primeiro, não tem jeito. Vou fazer aqui ele. Ó, esse state do Memento, ele está representado por um atributo só, tá? Mas isso aqui pode ser quantos atributos forem necessários, tá? Para recuperar os estados, tá? É que aqui ele bota um só para ser simples, né? Então bota um atributo aqui que representa o estado. Aí, por exemplo, botar um string e gera os getters e setters para ele. Tá? Se tivesse 10 atributos aqui, eu podia botar 10 atributos aqui dentro, tá? Não tinha problema nenhum. O estado não pode ser o objeto inteiro. Então, esse que é o problema, tá? Porque quando você faz o design da aplicação, às vezes você não quer expor certas coisas, tá? Então não é para todo atributo você tem getter e setter. Tá? Pode ter atributos privados ali que você não quer expor para ninguém. E aí o que você faz? Se eu tiver que salvar o objeto todo, para eu recuperar o estado do objeto, eu vou ter que ter getter e setter para ele. E aí, por conta disso, eu estaria quebrando o encapsulamento. Tá? Aí o que a gente faz? Cria um objeto à parte, que esse sim tem os getters e setters, que ele salva o estado. E isso não quebra o encapsulamento? Olha, de certa forma quebra, porque agora eu tenho acesso também. Mas eu posso pegar esse objeto aqui, por exemplo, e botar esses caras, em vez de public aqui, botar default, botar tudo dentro do meu pacote. Só o cara ali dentro do pacote tem. Entendeu? Então quem tinha acesso aqui no objeto pode não ter acesso a esse. Tá? Esse tipo de coisa. Beleza? Aí vamos criar aqui o Originator. Tá? Ele vai ter que ter um create. Ele tem o mesmo estado, né? Então tem aqui um private state. E aí eu vou colocar aqui set memento e create memento, tá? Então public memento esse cara aqui retorna um new memento. Aí um new memento com esse estado aqui, ó. Então aqui a gente pode colocar um construtor. Tá, então esse cara aqui tem um construtor, a gente cria o memento aqui com o estado dele, state. Tá. E tem que ter um public void set memento. É esse mesmo. Esse set memento ele vai voltar ao estado. Então você vai ter aqui, ó, this.state recebe m get state. Tá. E tem o caretaker, que é o cara que guarda a lista dos mementos, né? Então vamos caretaker. Esse cara aqui eu posso ter private list de memento. Memento não, memento só. Tá. Estados. Você pode pegar essa lista. Deixa eu ver como é que ele colocou no exemplo. Não colocou método nenhum nesse cara. Tá, então vou pegar aqui. Vou criar um método aqui. Tá, você tem uma array list aqui para ter uma lista concreta.
Vamos ver como é que ele botou aqui no diagrama de sequência. Tá. Então, esse cara aqui tem que conhecer de alguma forma o originator, senão ele não consegue chamar o método createMemento, tá? Então eu vou colocar ele aqui como tendo uma referência. Vou fazer assim, ó. Tem o originator aqui. E eu vou ter acesso a ele. Então, quando eu criar o caretaker, ele tem acesso ao originator. E aí eu vou, em determinado momento, querer salvar o estado dele. Tá? E aí, quando eu for salvar o estado dele, eu vou salvar e colocar nessa lista aqui, ó. Tá? Então, eu vou criar um método aqui, ó, public save ou save state. Onde eu pego e faço estados.add o.createMemento. Tá? E eu tenho um public void undo. O que o undo faz? Ele tira o último cara da lista e restaura. Tá? Então você vai colocando estados e depois você pode ir tirando, né? Lembrando que isso vai funcionar com uma pilha, né? Então talvez fosse mais fácil pra gente botar aqui um stack. Tá? Então a gente pega aqui push ó, createMemento estados ponto pop ponto aí esse cara é o state, é o memento, né? Então calma aí, é originator ponto set memento pop. Ou seja, aqui eu empilho o estado, aqui desempilho o estado e recupero ele para o originator. Então eu recupero aquele estado lá. Tá, aí para a gente ver isso aqui funcionar, eu vou pegar e vou colocar para a gente printar, né? Senão a gente não vai ver nada. Então eu vou printar aqui no originator. Sempre que a gente salvar um estado e sempre que a gente retornar o estado. Então, eu vou colocar aqui. Salvou estado igual a state. E aqui eu vou colocar tá, recuperou e aí faltou alguma coisa, né? Porque se ninguém mudar esse state aqui, a gente não vai ver nada acontecer, né? Alguém tem que mudar esse state. Então eu vou criar um aqui, sei lá, algum método aqui desse originator para mudar esse state de alguma forma, tá? Então eu vou colocar aqui posso passar alguma coisa com um parâmetro aqui, mas isso aqui, esse change state, não necessariamente seria uma operação do tipo set state, tá? Seria uma operação, imagina, se a gente tivesse uma interface gráfica, seria uma operação de mover o lugar, alguma coisa para outro lugar, tá? Clicou naquele lugar, esse tipo de coisa. E não necessariamente setar o estado direto, tá? Porque esse estado aqui, ele deveria estar encapsulado nesse cara. Então deixa eu criar dois caras aqui, ó.
Por exemplo, digamos move left e o move right. Tá, aí digamos que esse cara faz o this state mais, sei lá, left, uma setinha para cá. E right, vou botar a setinha para lá. E esse aqui tá errado, né? Mais igual. Tá, aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um main aqui. E aí nesse main eu vou usar o originator, tá? Então eu vou criar ele aqui. Criei. Se eu não tiver o caretaker, eu não consigo fazer o undo. Tá? Então vou ter aqui char. Ó. E aí vou usar o originator. Ó, pronto. Move left. Aí você vai fazendo. Vou intercalar algumas coisas aqui. Pronto, digamos que fosse assim. Aí o que acontece? Você só tem undo aqui quando você salva o estado. Então, você pode ter isso embutido dentro do objeto. Por exemplo, eu podia ter lá, sempre que move, eu salvo o estado. Ou isso aqui por fora. Ó. Eu decido quando eu salvo o estado. Tá? Então, por exemplo, save state aqui, ele vai salvar o estado que ele está aqui. Ou seja, quando eu mandar recuperar, ele vai recuperar com esse estado aqui. Tá? Então, digamos, ó, fiz um monte de coisas e agora eu quero undo. Beleza? O que ele vai fazer? Vai rodar esses três aqui, vai salvar o estado. Pouco importa o que eu fiz depois, se eu não salvei. Deixa eu salvar mais uma vez. Aí esse undo vai voltar para cá. E se eu der mais um undo, ele vai voltar para cá. Tá? Deixa eu salvar o estado inicial. Deixa eu só ter certeza que esse state aqui não começa nulo, tá? Pronto. E o terceiro undo volta para o início. Aí a gente roda. Ó, salvou o estado, que era vazio. Tá? Aí ele moveu dois para a esquerda e um para a direita. Ficou isso aqui. Ó. Salvou esse estado. Aí já tinha esse estado e mais um cara para a esquerda. E um cara para a esquerda e um para a direita. É isso? É. Isso aí. Isso. E aí fez mais uma movimentação aqui que não apareceu aqui, recuperou o estado. Recuperou primeiro para esse estado aqui, ó. Depois recuperou para esse estado aqui. Vai ter alguma coisa errada, não tem? Essa que ele printou o estado. Primeiro que ele retornou, ele printou o último estado. Ele printou esse tá. último right aí pra direita. Espera aí. É que o undo deve estar 766. Não, mas a gente a gente que não tá interpretando direito as coisas. Porque olha só, o último cara que rodou foi o cara que deixou o estado daquele momento da aplicação. Vou botar isso aqui para cá. Ó, quando ele rodou aqui, ó, ele estava nesse estado aqui, ó.
Quando ele recuperou o estado, ah não, ele botou um cara a mais aqui. Ele botou a mais. Que é o último à Então, direita. como é ali. ali, ó, acho que no Blue, tá vendo? Oi? Ele tem um mover à direita. Ele tem um... Mas ele devia botar, porque ele não salvou. É, mas esse estado não devia ser salvo. Deixa eu ver se a gente implementou alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Tá, pô, claro, né? A gente está printando o estado do originator e não do memento. A gente tem que printar o estado do memento. Tipo, quando ele salva, beleza, é o estado originator que você está salvando. Mas quando você recupera, não é não recuperou o state, você recuperou o cara que vem do memento. Recuperou esse. Na verdade, ele estava fazendo certo e estava mostrando errado. É, tá printando errado. Agora vai dar certo. Então o primeiro que você recupera é esse cara aqui, ó. É esse cara. O último que eu salvei. Depois você recupera esse cara aqui. E por último você recupera esse cara aqui. Tá? Isso aí. Ou então, se a gente quisesse ver do jeito que estava aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Bastava a gente colocar esse print depois, né? Ele recupera o estado e depois printa. Que dá a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Beleza? Então isso aqui é só um exemplo do que a gente pode fazer com o memento, tá? A gente conseguir recuperar os estados e mostrar as coisas. Dúvidas? Perguntas?